Como heretogramas caem no Enem? É isso que eu quero conversar com você neste momento. Você precisa entender que genética geralmente é um assunto que causa muita dor de cabeça e muito medo nos alunos. Mas para você que está aqui nesse vídeo, isso não vai ser verdade mais. Então, quando cai heretogramas, que são aquelas árvores genealógicas, aquelas bolinhas, aqueles quadradinhos, tem muito aluno que fica tremendo de medo na hora ou até pula a questão porque acha que é difícil, acha que não vai conseguir resolver. E eu quero te mostrar que a forma como esses heretogramas, como essas árvores genealógicas são cobradas na prova do Enem, são modelos repetitivos. E se você prestar atenção em como esses modelos são cobrados, você com certeza não vai mais errar esse tipo de questão na prova do Enem. Até porque genética sempre está lá e você precisa se garantir. Então vem comigo aqui para eu te mostrar já como é o modelo que cai esses heretogramas, né? Quase que dá uma trava na minha língua aqui, mas é assim mesmo, porque quem sabe faz ao vivo. Então vamos embora. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Esse é o enunciado desta questão. E aí ele vai apresentar para você justamente um heredograma que tem um padrão específico de herança. Você pode até perceber aqui, ó, que tem uma geração onde a característica aparece. Geralmente as pessoas com a características, geralmente a doença ou a anomalia, vai estar aí pintadinho, né, achurado. Então você percebe que na primeira geração tem gente afetada, na segunda não tem, na terceira volta a ter. Isso aqui é um padrão característico de uma herança recessiva. Então só de olhar o jeitão que ele já está cobrando, eu já consigo identificar esse padrão. E aí a pergunta ela gira em torno de quê? Ó? O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo da anomalia para os seus filhos, calcula que a probabilidade dele ser portador é. Então, olha só, primeiro, a questão está me dando a história genética dessa família, e com base nessa história genética, ele quer que, primeiro, eu interprete qual é o padrão dessa herança, no caso aqui eu já passei para você uma herança recessiva, e em segundo lugar, ele quer que a partir disso você identifique a probabilidade deste indivíduo número 10 ser heterozigoto, no caso, ser portador. Ele tem o alelo recessivo, mas ele não expressa a doença porque o dominante obscurece ali o recessivo. Então, é uma pergunta muito comum, é uma forma muito comum de cobrar heredogramas, que é justamente apresentar esse heredograma como a história da família e te pedir para, a partir dele, identificar o padrão de herança e alguma probabilidade específica. Então, isso é uma questãozinha muito batida no Enem, você vai ver que isso se repete. Então, essa questão aqui é de 2017 e a gente tem outros retratos um pouco mais para frente. Então, olha só, essa próxima questão aqui que eu quero mostrar para você, ela tem um padrão muito característico. Olha só, deu um bugzinho aqui, mas já voltou. Olha só essa outra questão. É uma questão que está dentro do mesmo padrão do que a gente acabou de visualizar. Então, você acabou de visualizar uma questão que te dava o heredograma, te pedia uma probabilidade específica. Então, além de você calcular essa probabilidade, antes de você calcular, você precisaria identificar qual o padrão de herança daquela característica para poder conseguir bater o martelo e identificar. Tranquilo? Então, aqui ele vai fazer a mesma coisa. Olha só, em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante A determina indivíduos com pelagem na cor amarela. Entretanto, em homozigose, essa determinada condição é letal, ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. Já o alelo recessivo não é letal e determina a presença de pelos pretos. Com base nas informações, considere o heredograma. Ele está mostrando para a gente a seguinte informação. Todo mundo que está pintadinho aí tem a coloração preta. E como ele falou no enunciado, quem é preto é recessivo, então seria azinho, azinho. E todo mundo que está aí em branco seria de pelagem amarela. Só que ele diz para a gente que a pelagem amarela está associada a um gene dominante. Só que quando esse gene dominante está em homozigose, ou seja, quando ele vem em dose dupla, eu tenho azão, azão, esse indivíduo morre. Ele não chega a viver, tá certo? Então, todo mundo que está aí vivo nessa família, por isso que está aí nessa história, vai apresentar coloração amarela, vai ser heterozigoto, vai ser azão, azinho. Porque se fosse azão, azão, ele nem estaria aí para contar a história. Então, a partir desse padrão, ele vai perguntar para você qual é a probabilidade de. Aí ele vai dar um cruzamento específico e quer saber a probabilidade de um caso específico dentro dessa conjuntura. Né? Então, na verdade, ele está aí perguntando a probabilidade do casal 7 e 8 ter, né, uma fêmea de pelagem amarela. No caso ali, o número 11, né? Qual a probabilidade desse número 11 ser fêmea e amarela? E aí você vai fazer o cálculo com base nisso daí, sabendo que 7 e 8 são azão, azinho, beleza? Então seria basicamente
essa a análise. Então, ele te entregou mais uma vez um heredograma, ele te mostrou ali a história genealógica dessa família de ratinhos e te fez uma pergunta em cima disso. Então, é muito comum, mais uma vez, esse mesmo padrão se repetindo, né, anos à frente. Então, aquela questão de 2017, essa questão aqui caiu aí em Enem do ano de 2020, tá bom? Então, o padrão da cobrança de heredogramas, ele é muito comum. Então, o heredograma, quando ele aparece, ele sempre cai no Enem dessa forma, tá certo? Então, vem comigo aqui para mais um exemplozinho de questão de heredograma. Olha só, esse daqui, o heredograma não aparece. Então, esse daqui é um padrão que você precisa estar muito bem preparado para resolver. Por quê? Porque nesse caso, ele vai querer que você interprete o enunciado e monte o heredograma. Esse é o ponto. Então, você não consegue resolver essa questão se você não entender o que o enunciado está dizendo e, com certeza, não entender o que o enunciado está te entregando de informação para te levar até a resposta. Então, olha só. Eu vou dizer assim, a incapacidade de perceber certas cores é denominada daltonismo. Um tipo raro é classificado de tritanomalia e corresponde a um defeito com cones sensíveis à cor azul. O gene responsável pela herança situa-se no cromossomo 7, permitindo que homens e mulheres sejam igualmente afetados. Além disso, casais com tritanomalia podem ter crianças com a herança. O padrão dessa herança é. Então, olha só, ele está falando que casais com essa condição, mesmo que sejam normais, podem ter crianças com essa determinada característica. Então, se você pegar esse padrão e construir um casal, né, que é normal, sem tritanomalia, tem um filho afetado. Então eu tenho uma geração que não aparece, outra geração que aparece. Quando você plota isso numa árvore genealógica, você consegue bater o olho e resgatar aquele mesmo padrão de herança do primeiro heredograma que eu te mostrei aqui, que tinha uma geração com, uma geração sem, uma geração com. Isso é um padrão de herança recessivo. Como a própria questão já te disse que a herança está vinculada ao cromossomo 7, não é uma herança ligada aos cromossomos sexuais, nem ao X, nem ao Y. Então, é uma herança, primeiro, autossômica, então você já corta a letra B, C, A, B e C, fica só D e E depois você vai ali para o padrão recessivo, porque quando você constrói essa figura de pais normais tendo um filho, você já percebe que é uma herança do tipo recessiva, que pode sumir numa geração e reaparecer em outra. Então, olha só, um padrãozinho muito característico, onde a mesma resposta foi cobrada, só que a forma como ele cobra de você esse heredograma é diferente, tá bom? Então, preste atenção nisso, não é difícil, não é bicho de sete cabeças. Dá para resolver, é só você ter os fundamentos corretos. Faz sentido para você? Isso daqui já te coloca na cara do gol só para você empurrar a bola para dentro? Então, se isso vai fazer diferença na sua preparação, eu já quero deixar o link aqui embaixo para você resgatar 15 dias de acesso à plataforma da M Academy, onde você vai estudar biologia desse jeito aqui, estudar listas de heredogramas com o padrão que é cobrado. Diga aí, você não precisa ir lá procurar no Google, ver, esse padrão já apareceu no Enem, vai comparar com as provas do Enem, não. Aqui já está tudo prontinho para você e você pode sair desse vídeo aqui e já assistir minha aula sobre heredogramas lá na minha plataforma de biologia. Então, melhor do que isso, só 2 disso. Então, resgata esses 15 dias de acesso e vem embora. Bora. Vamos lá para outro padrãozinho de questão, esse aqui bem mais recente, que caiu agora no ano de 2024. Olha só essa questãozinha, que massa. Essa questão, ela foi, eu digo que um pouco mais além do padrão que a gente está acostumado de cobrança de questões de heredogramas. Porque nesse caso aqui, ele descreve a história, ele dá as marcações que você deve fazer, né, as colorações, as pinturas e etc. E ele te pergunta qual heredograma que estaria sendo gerado nesta situação. Então ele quer que você desenhe o heredograma na sua prova e marque a alternativa correta de acordo com o seu próprio desenho, tá? Então esse daqui é um padrão que até então nunca tinha caído. Já caiu o heredograma, como você viu, apresentado diretamente e perguntando-se informações sobre aquele heredograma. No caso aqui, ele fez o processo inverso. Então, agora a gente pode deixar dentro da nossa discussão que o Enem também pode cobrar de que forma? Ele pode te entregar a descrição e te pedir o heredograma correto, tá bom? Então, nesse quesito aqui, essa questão pegou muita gente de surpresa, mas quando você está preparado para interpretar tanto o enunciado quanto o heredograma, fica fácil de você mudar a direção do equilíbrio químico aí, né? Quando o cara tá lá fazendo questão de equilíbrio químico, vai para um lado, vai para o outro, né? Então, se você quer voltar para cá, aumenta isso, se você quer voltar para lá, diminui isso, aumenta isso. Enfim, esse é o passo.
é você viver nesse equilíbrio. Eu consigo interpretar o enunciado e construir um heredograma, e eu também consigo interpretar o heredograma e construir a história daquela família a partir disso. Então, é sempre estar fazendo esse trânsito da descrição para a representação, da representação para a descrição, e você nunca mais vai perder questões como essa, que já caíram na sua prova, tá? Ainda no ano de 2024, né, em um outro Enem, né, aplicado, que é o Enem PPL, a gente teve essa questãozinha aqui que trazia exatamente um heredograma abordando uma condição que não é muito comum de ser cobrada, que é a herança mitocondrial, tá? Então ele vai perguntar, o DNA mitocondrial do indivíduo W é igual ao de quem? Então você precisa saber primeiro que o DNA mitocondrial ele só é passado para os filhos a partir da mãe. Então o nosso DNA mitocondrial veio da nossa mãe, que veio da avó, que veio da tataravó e assim por diante, da bisavó, da tataravó e assim por diante. Então sempre esse vínculo com a mãe, sempre esse vínculo com o lado materno por causa das mitocôndrias, tá? Então tem esse DNA que a gente só tem por causa da nossa mãe. Então nesse sentido, ele está falando do indivíduo W. Logo acima a gente tem a mãe dele, logo acima a gente tem a avó dele, ali fazendo casal com o número 2, tá? E aí ele vai dizer pra gente que essa moça do indivíduo 2 que é a avó do W, ela tem uma irmã lá do outro lado, certo? Que tá ali construindo a família que tem os indivíduos 3 e 5. E aí a gente pode dizer que o indivíduo W tem a mesma mitocôndria do indivíduo número 3. Por quê? Porque a avó do indivíduo W é irmã da mãe do indivíduo 3, tá certo? Então a mitocôndria delas duas vieram dessa bolinha aqui de cima, tá certo? Então, neste sentido, a questão está te pedindo uma interpretação deste cenário com base em um parâmetro específico da genética, que é a herança mitocondrial. Então, neste sentido, meu querido, minha querida, olha só como o Enem acaba cobrando. É sempre do mesmo jeito, tá bom? Não tem mistério, não tem dificuldade. Você já está preparado agora para qualquer tipo de cobrança que o Enem possa vir a fazer, porque agora você conhece como os heredogramas acabam caindo na prova do Enem. Então, se isso daqui vai fazer diferença na sua jornada, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, que eu quero ver você comigo aqui até o final, até o nosso 15 de 15 em biologia. Então, cheiro no teu coração, ama a biologia e até o próximo vídeo. Valeu!